Bom dia, gente, tudo bem? Hoje o assunto tá ótimo, né? Bom dia, Eliene, bom dia, Denise. Sejam muito bem-vindas. Vontade de comer doce, como é que a gente faz para aliviar isso? Como que a gente faz para poder acabar com essa vontade de comer doce? Por que ela acontece? Qual é o risco? Tem alguns sintomas? É disso que eu vou te falar. Hoje eu vou passar para vocês um desafio, que é só usar temperos naturais. Desafio dia 1. Água, né? A gente veio trabalhando a questão da água, viemos trabalhando a questão de colocar o chá noturno. Aí eu vim colocando para você cada dia sem açúcar ontem e hoje, então, temperos naturais. E eu vou te dar um guia de temperos naturais. Tá bom? Combinado? Então, pro desafio de hoje é usar temperos naturais. E ali já coloquei o tempero, né? As opções de uso de temperos naturais. Por que, meus amores, é tão importante que você use temperos naturais? Porque os temperos prontos têm uma substância chamada glutamato monossódico. E o glutamato monossódico é degenerativo, ou seja, ele ataca cartilagens, ele altera a produção desse neurotransmissor também chamado glutamato. Em crianças causa hiperatividade. E olha que curioso, sabe aonde está o glutamato monossódico? Nos salgadinhos. O glutamato monossódico é uma substância usada nos temperos, onde ele dilata as papilas gustativas e a percepção de sabor fica mais aguçada. Para quê? Para quando você tem uma comida que não seja assim tão boa, ela fique boa também. Então, você pode estar trazendo para dentro da tua alimentação, dentro da tua casa e de repente para os filhos, para os seus netos, oriente a família sobre isso. As crianças ficam agitadas, começam a ter dificuldade de atenção, porque o glutamato, nós temos ele no nosso neurotransmissor, só que em excesso ele fica altamente tóxico e dá dificuldade de formar foco. Então, às vezes a criança não consegue prestar muita atenção, né? Mas daí a mãe vai lá, enche de salgadinho, compra bolacha e você olha lá nos ingredientes, tem glutamato. E não sabe, na maior parte dos países é proibido o uso. No Brasil ainda é liberado o uso do glutamato, tá? Então por isso que é tão importante usar temperos naturais, tá bom, meus amores? Combinado? Bom, primeira questão. Doces, comer doces é viciante. E não somente viciante pela repetição de um hábito, mas também viciante por questão química, também viciante por questão fisiológica. Então eu quero agora que você abra a sua mente, que o que eu vou te trazer daqui para frente não é achismo, é estudo científico. Muitas vezes quando eu trago esse assunto, as pessoas ficam ofendidas, porque quando a gente fala em vícios, a pessoa que fala que tem um vício, ela recebe como se fosse uma tarja de fraqueza. Ah, ela é fraca, ela fica viciada. Não tem nada a ver com fraqueza. Vício tem a ver com a busca de sentir a mesma experiência ou a mesma emoção de forma repetida. Por isso você fica preso a um ciclo onde você faz algo, isso que você faz causa outra situação que você sente algo e você quer sentir aquilo de novo. Então, o vício literalmente é atrás da busca de um sentir. O nosso sentir é uma descarga química e, em média, está ligada à descarga de dopamina. Então, tudo o que promove descarga de dopamina no nosso corpo é passível de vício. Exemplos: um jogo. Quando você joga e você ganha, você tem uma grande descarga de adrenalina e dopamina. Que delícia! Eu ganhei, que sensação boa! E o nosso cérebro está de forma incansável buscando tudo que a gente faz durante o dia, essa busca por essa dopamina. E por isso que ele vive repetindo esses comportamentos, repetindo essas ações. Cada vez que você conquista a dopamina com algo na sua vida, você estabelece um caminho neuronal, um caminho, um modelo que ele fala: ah, então quando eu fizer isso, eu sempre tenho dopamina? Então beleza, é isso que eu tenho que fazer. Por isso que às vezes quando você... E olha que interessante, quando você faz algo que gera dopamina, mas este algo que gera dopamina é ligado à sua saúde e você consegue registrar isso, isso vai te ajudando a ficar melhor. Porque você ajuda o teu cérebro a sentir isso de forma melhor. Por isso que a contramão, exatamente a contramão disso é o contrário, ou seja,
Quando você faz dieta e você fica em sofrimento, quando você tira o doce e você fica dizendo, ai, poxa, agora eu não posso mais comer doce, que triste. Você faz o quê? Você faz o caminho inverso disso, né? Você faz baixa de dopamina, baixa de serotonina. E o teu cérebro fala, não, nunca mais pare de comer doce. Diga. Ok. Nunca mais pare de comer doce, porque se você parar de comer doce, você fica triste desse jeito. Não faça mais isso. Isso, meus amores, é inconsciente. Então, o vício, ele é assim para tudo. Por isso, e o vício é tudo que dá dopamina. Então, por exemplo, as pessoas começam a correr, né? Os atletas, as pessoas começam a correr, fazer exercício. Quando você corre, quando você tem conquistas, você tem descarga de dopamina. E existe uma dificuldade muito grande do ser humano no equilíbrio. Então tem pessoas que começam a correr e começam a correr tanto que começa daqui a pouco a fazer lesão no corpo, mas ela não consegue parar. E ela não está correndo porque ela quer ser um atleta, ela só não entende que quimicamente aquilo está passando do limite e começa a ficar prejudicial. A maior dificuldade nossa enquanto seres humanos é o equilíbrio. Isso acontece por vício de bebida, isso acontece por vício de sexo, isso acontece por vício de jogos, isso acontece por tudo que causa dopamina. E no açúcar, meus amores. Então vamos falar no doce? Como é que isso acontece? Primeiro eu vou te explicar alguns sintomas de questão de vício, que pode identificar que você esteja com vício em açúcar. Então vamos lá. Consumir alimentos doces mesmo quando você não está com fome. Então é aquela coisa assim. Ai, preciso comer um doce. Por que eu preciso comer um doce? Ai, porque eu preciso comer um doce, eu vou comer um doce. E você começa a caçar dentro de casa qualquer coisa doce. Também está ligada à questão hormonal, tá? Mas, nessa questão aqui, nós estamos analisando de forma mais ampla. Consumir várias porções de uma vez só de alimento doce. É um pedaço de doce, mais um pedaço de bolo, mais um não sei o quê. É tudo um atrás do outro. Doce, doce. Já vou te explicar quimicamente por que isso acontece. Continuar comendo mesmo depois que você está super cheia. Você tem a sensação que não cabe mais, mas você continua comendo, certo? Que mais? Ficar com mais vontade de comer doce ainda depois que come o doce, né? Então, terminei de comer o doce, fala, já comi, nossa, mas eu queria comer mais alguma coisa doce, mais alguma coisa, né? Dificuldade de resistir a uma sobremesa. Você já almoçou, você está satisfeita, você não está com fome, mas você não consegue resistir à vontade de comer um doce no pós-almoço, certo? Necessidade de consumir e ficar de mau humor quando você não come doce. Eu vou te explicar por que essa vontade vem e o que acontece. Te falei que são basicamente 2 neurotransmissores, que envolvem no vício e que em especial agora no açúcar. A serotonina e a dopamina, certo? Só que toda vez que você consome uma quantidade maior de doce, toda vez que isso acontece, na prática você faz o que a gente chama de pico de glicose. Porque é assim, ó, o doce é o que é transformado em energia da forma mais rápida do nosso corpo. A proteína, ela demora para ser transformada em energia, porque ela tem que passar por várias transformações químicas. A gordura, ela demora para ser transformada em energia, tem que passar por várias transformações químicas. O açúcar não, ele é rapidamente metabolizado, ele é rapidamente quebrado. Na prática, é como se, por exemplo, você comesse um alimento agora e toda a quantidade de energia desse alimento fosse despejada de uma única vez na tua corrente sanguínea, dali 30 a 40 minutos. Só que existe um porém. A glicose, que é o que vem desse açúcar, desse carboidrato, ela é altamente tóxica para o nosso corpo. Tanto que o paciente que não produz insulina, e qual é o papel da insulina com a glicose? É simples, meus amores. Nós temos um órgão chamado pâncreas, e o pâncreas é que produz insulina, mandado informação pelo nosso sistema nervoso central. Está entrando doce, se está entrando doce, produz insulina. Isso é o cérebro. A língua percebe o doce e fala para o cérebro, né? Percebe pelo cérebro. E o cérebro diz, ok, estou acionando o pâncreas para produzir insulina, porque se vai ter glicose, eu vou ter insulina.
Qual é o papel da insulina? A insulina tem um papel de ir na corrente sanguínea e fazer uma sinalização para que essa glicose entre para dentro da célula para ser usada como fonte de energia e, se houver excesso dela, seja recaptada, ou seja, não fique em excesso circulante porque é tóxico e que vá para o seu fígado, por exemplo. Ou então que vá para dentro da célula e fique armazenada em forma de gordura. Por isso, todo excesso de peso, todo excesso de tecido gorduroso não vem de gordura. Não é a manteiga, não é a banha de porco, não é nada disso que te engorda. O que te engorda é o açúcar, presente nos alimentos que têm açúcar, que têm carboidrato. E não é só macarrão e arroz, coitadinho. Eles levam toda a culpa, né? Mas nós temos as frutas que também têm carboidrato. Nutri, então tem que cortar fruta? Não, você tem que aprender a combinar os alimentos para que isso não aconteça. E qual é o problema? Quando a gente tem uma descarga de glicose muito alta no nosso sangue, uma quantidade de açúcar que é mandada muito rápido para o nosso sangue, e a gente não usa, o nosso corpo tem que dar um jeito. Ou ele faz reserva, ou ele tira dali, ou ele leva para o teu fígado e você tem esteatose hepática. Entende isso? Então, qual é o problema maior? Que não bastasse o fato do açúcar ser altamente tóxico e que o excesso faz reserva de gordura, eu ainda tenho uma questão maior que toda vez que eu consumo açúcar, eu tenho mais sinalização de bem-estar, mais sinalização de dopamina. Só que a nossa sinalização, ela vai sendo regulada. Então, se antes, com um pedacinho de doce, a minha sinalização de dopamina era já desse tanto, agora, para que eu possa fazer a mesma sinalização de dopamina, eu preciso de um tanto maior de doce. E cada vez maior. Quanto mais você come doce, mais você precisa de quantidade de doce, porque a sinalização de dopamina vai ficando menor. É por isso que o vício é uma coisa tão difícil de lidar. Porque a dopamina, ela vai se regulando. Se fosse uma coisa assim, ó, vamos pensar, para cada 50 gramas de doce eu tenho um tanto de dopamina, e é isso. Só que a primeira vez eu tive esse tanto de dopamina. Na segunda vez eu preciso de 100 gramas de doce para ter o mesmo tanto. Na terceira vez eu preciso de 150 gramas para ter o mesmo tanto. E daí você agora começa a entender por que de repente uma pessoa que antes jogava, uma pessoa que antes tinha vício, por exemplo, em sexo mesmo, ou uma pessoa que tinha vício, por que antes ela fazia isso uma vez e ela sentia prazer suficiente? E agora ela tem que fazer 2, 3, 4, tem que passar o dia inteiro fazendo isso. Porque a regulação da dopamina fica diferente. Entende isso? No açúcar não é diferente. O que eu estou falando para vocês terem uma ideia, olha só. De acordo com os cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, pessoas viciadas em açúcar deveriam ser tratadas da mesma forma que dependentes de drogas. O efeito do açúcar, segundo o estudo, são parecidos com o mecanismo responsável pelo vício da cocaína. Eles fizeram o seguinte teste, pegaram pessoas viciadas em cocaína e pegaram pessoas viciadas em açúcar. Que horror, Nutri, eu sei, mas eu quero te explicar cientificamente. Não estou te condenando, não estou dizendo para você que o que você faz tem a ver com fraqueza, nada disso, estou te falando em questão química. Quando você entender a química, você vai tentar buscar um caminho para saber por que você faz as coisas. E talvez junto com isso até um alívio por entender como você se comporta hoje. Entende? Então, o que eles fizeram? Eles deram para um grupo de pacientes, né, que era viciado, a cocaína. E deram para outro grupo de pacientes o doce. E eles fizeram uma tomografia para analisar aonde estava acontecendo as reações químicas, em que área do nosso cérebro era ativada. E a ativação cerebral, eu não tenho essa imagem aqui para vocês, tá? Mas assim, a ativação cerebral no cérebro dessas duas pessoas era exatamente a mesma região. E é daí que se comprova, então, e outras coisas, claro, que o açúcar, ele é tão viciante quanto, porque ele ativa exatamente o mesmo local cerebral que causa o vício. E daí você vai entender por que é tão difícil tirar o açúcar. Porque não tem a ver, literalmente a pessoa pode sentir inanição do açúcar.
Então, para muitas pessoas, dependendo do nível de impacto que esse açúcar tem ao longo da vida, e meus amores, entenda, isso não tem a ver com vida adulta, isso tem a ver desde quando a gente é criança. E eu não sei você, mas eu sou de uma geração que sim, a gente consumia muito docinho. Muito. Hoje ainda, eu vejo pelas minhas filhas, pelo menos, né? Elas já têm um pouquinho mais de clareza. Ah, isso aqui não é tão legal, mãe, é muito açúcar. Não, não quero, mãe, não quero comer isso agora. Minhas filhas, elas têm muita percepção nisso. Tudo bem que elas ouvem muito também, mas eu vejo que essa geração já tem tentado buscar um pouquinho mais. Mas a gente, eu não sei você, eu lembro da minha infância de ter aqueles doces, uns suspiros coloridos, quer dizer, nunca que foi de uma fruta aquilo, né? Uns suspiros quadrados coloridos, assim, que era puro açúcar com corante, né? Um sorvete, uma casquinha de sorvete com uma Maria mole em cima, grudenta, super doce, né? Uns doces, e esses doces, essas coisas fizeram parte da minha infância, fizeram parte da cultura e dos meus amigos também. Então era muito comum a gente comer esses doces muito, né? Ao mesmo tempo que também do outro lado a gente não tinha tanta, né, variabilidade de salgadinho, bolachinha, enfim. Então quando a gente fala em vício, isso realmente é demonstrado por estudo científico. É a mesma área cerebral. E esse estudo ele fala assim, que o mecanismo responsável pelo vício da cocaína é sim o mesmo pelo mecanismo do açúcar. O estudo mostra que o consumo excessivo de açúcar eleva os níveis de dopamina no organismo de forma similar do que acontece com a droga. Sendo assim, a ingestão frequente por longo período acaba levando à produção de menor dopamina, que é aquilo que eu te expliquei. Quanto mais açúcar você consome, menos dopamina você produz a cada vez que você consome açúcar. Ou seja, você precisa de cada vez mais quantidade de açúcar, certo? O consumo prolongado do açúcar causa efeito contrário na produção da dopamina, fazendo o corpo produzir menos da substância. Isso leva a pessoa a comer ainda mais, diz a neurocientista Selene, da Universidade de Queensland. E um relatório recente feito pela Organização Mundial da Saúde mostrou que o número de diabéticos aumentou em 4 vezes desde 1980. No Brasil, 1 a cada 5 pessoas tem predisposição para desenvolver diabetes pelo excesso do consumo de doces. Então, veja que hoje são quase 640 milhões de pessoas obesas, aonde eu te digo que a obesidade vem do carboidrato. Então, se a obesidade vem do carboidrato, se o carboidrato faz pico de glicose, se o pico de glicose causa vício, a chance de você conseguir reverter isso vai ficando cada vez mais difícil. Quanto antes você promover o processo de saudabilidade e emagrecimento no teu corpo, antes você faz uma reprogramação metabólica e mental. Entende isso, meus amores? Sejam muito bem-vindas, meus amores, sejam muito bem-vindas. E daí? Então vamos falar o seguinte, então quando eu falo para vocês sobre essa questão do doce, eu quero muito te explicar que existe uma forma, que existe um jeito, que isso está ligado à questão química, não tem a ver com fraqueza. E que existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para te ajudar nesse caminhar de tentar se livrar do excesso. Não estou aqui nessa live dizendo que ninguém pode comer doce, muito pelo contrário, eu gosto e eu faço doces e eu acho doce uma delícia. No entanto, a minha busca com você é entender quais são os outros tipos de doce que a gente pode consumir e quanto a gente pode consumir para manter esse nível de saudabilidade, certo? Ai, que dó, né? E vamos lá que agora eu tenho que passar para você 10 passos para você poder trabalhar a questão de combater a vontade de comer doce. Obrigada, meus amores, sejam bem-vindas, tá bom? Como a gente faz para combater a vontade de comer doces? Primeiro, a gente tem que combater uma coisa chamada fome oculta. Você sabia que as vitaminas, né, estão presentes nas frutas coloridas, nos vegetais coloridos? E infelizmente, por comodidade nossa, da nossa família, porque alguém sempre fala, eu não gosto disso, não gostei, e daí a gente sempre quer agradar, né? Então a gente já fica, então não vou comprar esse porque o fulano não gosta, não vou levar aquele porque o fulano não gosta, e quando você nem percebe, você está todos os dias comendo exatamente as mesmas coisas. Qual é o problema disso? Essa baixa variabilidade nutricional coloca poucos tipos de vitamina.
tá? Poucos tipos de vitamina dentro da tua alimentação. E essa baixa variabilidade nutricional, comer sempre as mesmas coisas, mesmo que saudável, você tem o que a gente chama de fome oculta. O que é fome oculta? Uma necessidade de vitaminas e minerais. Tanto que quando você entra para ser tratada por mim dentro da minha mentoria, você recebe uma prescrição de um polivitamínico específico para mulheres, porque nós temos necessidades de vitaminas específicas, que esses polivitamínicos prontos que a gente compra não tem essa quantidade. Não tem essa quantidade porque eles têm que ser baratinho para vender um monte. Então, se eles são baratinhos para vender um monte, essa quantidade que você precisa não é o tanto que está ali. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu começo o tratamento com o meu paciente é prescrever um polivitamínico, um probiótico e um detoxificante. Quem é minha paciente sabe disso. Mas, Nutri, por que eu tenho que tomar polivitamínico se eu já vou fazer uma dieta saudável? Porque eu preciso trabalhar com você a fome oculta, para ajudar a regular o teu metabolismo e fornecer todas as vitaminas que são essenciais para a transformação química, inclusive para modular a saciedade e o doce. Então, a primeira coisa é fome oculta, certo? Segundo, que mais? Tirar os doces de casa. Poxa vida, meus amores, vamos ser bem honestas nós aqui, né? Você já viu uma caixa de chocolate correndo atrás de você no supermercado? Você já viu um pacote de biscoito que pulou escondido dentro do teu carrinho? Né? Então, o que acontece? A gente tem que ter clareza que o que está dentro da nossa casa, o que a gente dispõe, é nossa responsabilidade. Ai, Nutri, que tadinho do meu filho, ele gosta tanto, tadinho, sabe? Daí eu vou no mercado, eu sempre trago uns 3, 4 pacotinhos de bolachinha. Tadinho por quê? Tadinho mesmo. Tadinho mesmo porque ele não tem discernimento para saber o que tem que comer e quem compra é você. Então, tadinho dele que não tem alguém que ajuda verdadeiramente. Amor não é biscoito. Afeto não é bolacha. Isso não é amor. Isso não tem a ver com amor. Então, ok, você de vez em quando comprar uma bolachinha, mas não enche a tua despensa e o teu de bolachinha, porque você vai comer. É muito mais fácil você abrir um pacote de bolacha recheada do que descascar uma manga, do que descascar uma laranja. Entende? Certo? Perfeito? Então, o que acontece na prática, né? Então, nós precisamos entender como isso acontece, precisamos entender como isso funciona e trazer para nossa casa os alimentos que realmente são bons para nós. Então, se responsabilize pela tua despensa, se responsabilize pela tua compra no supermercado, se responsabilize, cultive levar os filhos, ir a uma quitanda, ir a uma frutaria e dizer, você conhece essas frutas? Olha, hoje vamos comprar uma fruta diferente? Tudo bem ser a fruta que você não sabe nem como é que descasca, nem como é que abre, procura no YouTube, faz disso um evento. Mas você pode fazer isso, entende? Não faça uma lancheirinha, ai tadinho, ele gosta tanto desses bolinhos prontos, sabe, Nutri? Esse bolinho pronto é tão bom, porque a gente compra esses bolinhos da Ana Maria, né? Sei lá, Ana não sei quem, é tão bom, Nutri, é pronto, é facinho. Gente, um bolinho daquele dura 3, 4 meses. Quando foi que você fez um bolinho na tua casa e durou 3, 4 meses? Eu não sei, mas um bolo na minha casa, se ficar 3, 4 meses, ele já sai andando. Entende isso, meus amores? Tá? Entende isso? Tá? Então, assim, terceiro, cuidar do seu emocional, né? Fazer algo que você gosta verdadeiramente, tá? Verdadeiramente. Perfeito? Que mais? Ter doces saudáveis, fazer receitas legais em casa. Não tira totalmente. Ah, então, não é para você deixar de comprar sorvete, mas é para você fazer um sorvete em casa. Gente, tem uma coisa muito legal que é uma maquininha que a gente compra, custa 130, 120 reais, louca de barata. Você congela as frutas e coloca parte fruta, parte banana e põe tudo naquela maquininha, sai um sorvete cremoso, sem nada de gordura saturada, sem nada de conservante, sem nada de corante. É só fazer. Ai, que preguiça, Nutri. Ai, pega um dia, convida a família, descasca todas as frutas, coloca para congelar tudo, coloca todas as frutas para congelar numa forma, tudo pedacinhos. Aí depois que congela, você põe tudo num pote. Quando você quer fazer o sorvete, você vai lá e pega essa fruta, e daí pega a banana e pronto, bate, tá pronto, cremosinho, uma delícia.
E se você pegar uma banana que não esteja muito madura ou que esteja bem no pontinho ali, não vai ficar nem com gosto de banana. Porque o sabor de banana ele fica muito forte quando a banana está muito madura. Você pode aprender a fazer isso. Entende? Você pode fazer isso, tá? Cuidar do seu intestino, consumir a quantidade adequada de fibras. Você sabia que a população brasileira consome 50% da sua necessidade de fibras dia? Nós somos uma população que não faz sentido. Nós moramos num país tropical com uma diversidade de alimentos, de frutas que é surreal. Quem viajou para fora, né, ou é de fora, sabe do que eu estou falando. Porque quando eu viajei, eu achei incrível como as frutas não têm gosto de fruta. Por quê? Porque nós temos aqui uma coisa incrível, que é a incidência solar, que ativa a frutose da nossa fruta, que ativa o amadurecimento, que faz tudo ficar saboroso. É preguiça. Isso é preguiça. Entende? Tá? Então, nós temos sim disponível uma gama enorme e nós não consumimos o mínimo necessário. Não é, Sônia? É verdade, né, querida? Tá bom? Sexto, diminua o consumo de bebida alcoólica, tá? Por quê? Porque a bebida alcoólica aumenta a vontade de comer doce, tá? E as bebidas alcoólicas são antiprobióticas, ou seja, elas oxidam as vitaminas e ainda alteram a tua flora intestinal. Então é muito comum quando você consumir bebida alcoólica, você perceber que ou você fica distendendo por gases, ou você percebe que você tem mais flatos quando você consome bebida alcoólica. Tá? Por quê? Porque ela muda a presença de bactérias intestinais. Ela muda. Certo? Que mais? Evitar bebidas industrializadas, não preciso nem dizer porquê, né, meus amores? E toma cuidado até com água de coco, tá? Ai, Nutri, água de coco é ruim? Não, água de coco é boa. O problema é que algumas marcas, para fazer estabilização da água de coco, para ela ficar bem branquinha, eu não sei se você já abriu um coco e deixou a água de coco aberta. A água de coco, quando fica aberta, ela oxida. Quando ela oxida, ela vai ficando meio marronzinha. Porque isso é uma reação natural da água de coco com a presença do oxigênio. Dentro do coco não tem oxigênio, tá fechadinho. Quando você abre, essa reação química oxida. É o que faz a banana ficar amarela quando a gente corta, é o que faz a maçã ficar marrom quando a gente corta. O coco também, quando passa por um processo, tende a ficar assim. No entanto, para que a água de coco fique mais branquinha, do jeito que a gente gosta, porque senão a gente olha e fala, ai, deve estar estragado e joga fora, é utilizado sacarose para fazer estabilização, e sacarose é açúcar. Então, sempre olhe na água de coco que você comprar, que ela não deve ter sacarose. E lá vem nos ingredientes, né? Vem escrito água de coco, parará, a adição de sacarose para estabilização. Então, olhe na sua água de coco que você compra em casa, tá bom? Às vezes você pensa, mas eu não uso mais eu não uso mais sucos, né? Eu não uso mais sucos industrializados, Nutri. Mas você tem ali essa questão da adição, tá bom? Outro dia eu fiz um vídeo que eu fiquei com muita vontade, que eu fiquei com muita vontade de fazer um para vocês de forma aberta, né? Onde falava que o leite não é mais leite, é bebida láctea, né? Onde falava que o requeijão não é mais requeijão, que o leite condensado não é mais leite condensado, né? Então, quer dizer, a indústria alimentícia, porque a gente também tem uma questão de custo muito importante e o nosso país tem uma questão de acesso à comida difícil, né? Nós temos uma questão de pobreza importante, uma questão de dificuldade financeira importante no nosso país. Então, cada vez mais tem se mudado a composição dos alimentos para transformar eles em algo que fique mais barato, mas não necessariamente bom nutricionalmente. E é muito triste porque quando você olha, você não percebe. Então, você passa a ter cremes que são feitos só com amido sabor requeijão. Aí você vai lá na prateleira do mercado, tem o requeijão mesmo, aí você olha e fala, nossa, não, mas o requeijão tá R$10, tem esse outro que tá escrito, bem assim, bem escrito requeijão, mas vem em cima pequenininho, sabor de requeijão. Tipo requeijão, sabor requeijão. Mas na verdade é só, né, às vezes é só um soro de leite engrossado com saborizante e corante e aromatizante. Você tá passando um mingau de maisena no teu pão com sabor de queijo, com cheiro de queijo, com gosto de queijo.
mas não tem nada de queijo lá, muito menos a proteína que deveria estar lá. O que tem lá é carboidrato. E esse alimento já não é mais o mesmo. Entende isso? Bom, que mais, né? Fazer atividade física. Você quer melhorar e diminuir a tua vontade de comer doce? Faça exposição solar de pelo menos 10 minutinhos. A melanina que está na nossa pele, quando a gente faz exposição, por exemplo, agora de manhã, se eu for ali fora e pegar um solzinho, 10 minutinhos, não preciso mais que isso. Essa exposição solar, essa ativação, a minha melanina, principalmente essa região aqui, meus amores, ó. Essa região bem morena da Nutri, branco isso aqui, tá? Nessa região aqui, tá, meus amores? Se você colocar exposição solar nessa região, 10 minutinhos é ótimo. Tá? Por que 10 minutinhos é ótimo? Porque você vai fazer ativação de melanina. A melanina é precursora da serotonina. Isso melhora o humor e modula a vontade de comer doce. Nutri, se eu me expor ao sol, diminui a vontade de comer doce? Sim, exatamente isso que eu tô te falando. Tá bom? Ok? Comer sementes, castanhas, peixes gordinhos, né? Que são atum, peixes gordinhos que eu falo são peixes de gorduras boas, tá? São os peixes gordinhos, né? Aveia, então essas gorduras do bem ajudam a modular a vontade de comer doce, tá? Selênio e as 4 gordurinhas da mulher, né? Que precisa ter óleo de prímula, linhaça, tocoferol, né? Borragem, essas 4 gordurinhas que eu sempre falo para você são importantes ter, tá? Dormir uma boa qualidade de sono, sem dúvida. E claro, tem outras 2 estratégias muito simples, que é quando você tem muita vontade de comer doce depois do almoço, que é a questão de repente você ir lá escovar os seus dentes, você perde a palatabilidade, então não fica tão agradável comer um doce, e você pode repetir isso diariamente até que você venha mudando o seu hábito de comer doce todos os dias. E a segunda forma é fazendo um porcionamento, que eu acho muito efetivo também. Aí eu quero comer esse doce, eu quero comer essa bolacha, então não pegue o pacote todo. Vai lá, escolhe 3, 4 bolachas, vai lá, pega um copinho, coloca o docinho que você quer comer e entenda que acabou aquele copinho, acabou aquela porção, é isso que você tem que comer. E minha sugestão, já que você quer comer o doce, não faça isso vendo uma TV, não faça isso mexendo no celular. Tire o momento para sentir o sabor do doce, para que você registre a vontade e você mate essa vontade de comer doce. Porque senão você só engole, tá bom? Só engole. Perfeito? Meus amores, quanta coisa, né? Quanta coisa. Que delícia vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, que delícia vocês aqui. Então, essa questão do doce é uma questão, sim, que pode ser trabalhada. Eu, quando faço o tratamento com meus pacientes, que eu passo a questão dos probióticos, é muito comum eu ver o paciente depois de 10 dias já falando assim: ai, nossa, Nutri, eu não tô mais com aquela vontade de doce, eu não sei o que aconteceu, né? Não sei o que aconteceu. A gente tratou o intestino, que tá cheio de bactérias que metabolizam açúcar e que cada vez te pedem mais açúcar. Então, é fundamental você entender que a gente tem que fazer um bom tratamento de base também, tá bom? Perfeito, meus amores? Muito, muito obrigada. Um dia incrível, uma quinta-feira maravilhosa para você. E amanhã, 7h37, eu tô aqui de novo com você. Um excelente dia. Obrigada.